Você tem a impressão, Sr. Pfad, de que Donald Trump está sendo um pouco manipulado por Vladimir Putin na questão da Ucrânia? O senhor também gostaria de ver mais firmeza e poder de ação? Bem, eu acredito que ele vê de forma realista o que está acontecendo lá. Quero dizer, Trump começou a conversar com os russos depois de assumir o cargo. Eu pedi isso durante 3 anos. Nenhum europeu foi capaz disso e quis fazer isso. Bem, talvez com exceção de Viktor Orbán, que, no entanto, foi duramente criticado por isso. Eu acho isso dramaticamente ruim. E eu sou grato à administração americana por finalmente terem começado a conversar e negociar com os russos. Agora muitos dizem: ah, você está vendo o que acontece, não sai nada disso. Isso não é verdade. Eles mantêm a comunicação que existe entre a Casa Branca e o Kremlin, os serviços secretos também estão em contato próximo, assim como os comandos militares, e nós, na Alemanha, também já tivemos relações próximas com a Rússia. Elas nunca foram acríticas, mas tínhamos uma tradição vinda da chancelaria, era assim com Merkel, era assim com Kohl, era assim com Schröder, de termos uma linha direta especial com Moscou. E isso nos deu na OTAN, mesmo que ninguém falasse sobre isso abertamente, não, uma certa força, porque tínhamos esse relacionamento especial. Agora estamos muito orgulhosos de não termos mais isso e de pensarmos como os outros. Isso é ruim, isso é indiplomático e vai completamente contra os nossos interesses. E precisamos revitalizar isso. E eu só espero que os europeus e também nós, alemães, que possamos refletir sobre isso agora, pois acho que Trump vai retomar o tema da Rússia e da guerra na Ucrânia e também tentar sair dessa lógica militar. Vamos testar se funcionará, mas também é necessário ajudar. Isso não tem nada a ver com o fato de que precisamos fazer mais pela nossa dissuasão militar dentro da OTAN. Por isso, eu também saúdo o reforço das nossas capacidades, como foi decidido agora em Haia, na cúpula da OTAN. Mas, ao mesmo tempo, precisamos voltar a ter uma relação, mesmo que crítica, com a Rússia. Do ponto de vista alemão, isso é necessário. É um erro crucial, se da perspectiva alemã, não desejarmos isso, e é o que está ocorrendo atualmente. E eu também espero que nosso governo mude nisso e lide de forma mais sensata com esse parceiro difícil, que é a Rússia. Você acha que Donald Trump será celebrado como o grande vencedor na próxima cúpula da OTAN? Bem, ele já está sendo. Então, é bastante claro que ele está sendo celebrado como o grande herói, e os países europeus, que o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Vance, chamou de estados clientes há cerca de meio ano, ou seja, uma espécie de vassalos, estão aplaudindo ele, preparando uma recepção incrível e estão totalmente felizes só pelo fato de ele participar. E sim, isso me incomoda um pouco, essa submissão dos europeus e principalmente dos alemães. Mas isso me incomoda, mas no fundo isso reflete as verdadeiras relações de poder. São os americanos que moldam a política internacional de segurança externa, e não os europeus, e muito menos os alemães. Mas precisamos voltar a assumir esse papel. Tivemos chanceleres no passado que fizeram isso. Penso em Helmut Schmidt e o debate sobre o rearmamento, que foi difícil. Também penso em Helmut Kohl. Foi muito difícil chegar a um acordo com os americanos, onde se possa dizer, da perspectiva alemã e europeia, que isso também está correto. E nós tivemos chanceleres que não apenas bateram continência dizendo sim, senhor Washington, vamos fazer assim. E isso também me incomoda, né, que mostramos pouca força nesse aspecto. E sim, eu espero que isso mude no futuro, porque a Europa também é muito exigida. Esse artigo 5 do compromisso da OTAN, quero dizer, o guarda-chuva nuclear dos americanos para os europeus, tudo isso ficou frágil. E a Europa precisa buscar novos caminhos, inclusive a Alemanha. Nós precisamos, pegue o exemplo dos mísseis de médio alcance, que vamos instalar no próximo ano, sistemas americanos na Alemanha, onde não sabemos quando, como e para onde eles serão usados algum dia. Isso não pode mais acontecer. Para mim, isso também faz parte da virada dos tempos. Se formos instalar mísseis na Alemanha, eles precisam ser sistemas alemães e europeus. Temos uma excelente indústria de defesa e preciso usá-la para isso também. E quando tivermos esses mísseis, precisamos ter acesso a eles. Faz parte desse ponto de virada que paremos de delegar a segurança do nosso país e também da Europa, simplesmente delegando-a transatlanticamente.
Isso não é mais possível. É impossível. Por isso precisamos repensar sobre isso. Acho suas ideias ótimas. O que me incomodou recentemente foi o manifesto de paz da ala esquerda do Partido Social Democrata, que foi duramente criticado pela política e pela mídia, sendo que ele realmente tinha propostas muito, muito boas e pacíficas. Por que a Alemanha se tornou tão belicista e como podemos sair dessa situação? Isso está nos pressionando fortemente contra a parede. 80 anos após a Segunda Guerra Mundial, muitos parecem ter esquecido o real significado da guerra. Então é preciso ter muito cuidado. Então, essa leviandade com que se lidou e se lida com a guerra aqui na Alemanha, também por parte de políticos, mas também de pessoas como profissionais da mídia, profissionais da cultura, a disposição, no fundo, de dizer sim, por que não? Se houver guerra, nós cumprimos nosso dever conforme o plano operacional Alemanha. Muitos não têm noção do que isso significa para o nosso país, porque essa guerra vai acontecer de uma forma diferente do que imaginamos quando estamos sentados em frente à televisão todos os dias. Tem jatos voando, jogando bombas, e então eles lutam lá atrás em algum lugar enquanto nós estamos em segurança. Não, estaremos em grande insegurança e por isso não pode chegar a esse ponto. Por isso, esse manifesto do Partido Social Democrata é justificado, mesmo que seja criticado. Devemos realmente pensar se estamos no caminho certo. E isso não tem nada a ver com pacifismo ou bondade, cis, nem com uma abordagem irrealista, mas precisamos conseguir essa combinação entre força militar e bom senso político, assim como tivemos no passado, inclusive durante a Guerra Fria. E essa retórica de que não se pode, não se deve, não se consegue conversar com Putin, essa criminalização e demonização da Rússia, isso é simplesmente fatal, um erro fatal. Isso não significa que não se condene o que eles estão fazendo na Ucrânia. Mas, para mim, entender significa, em primeiro lugar, não ter compreensão ou aceitação, mas sim compreender o outro lado. Caso contrário, não se chega a um modo minimamente razoável. Isso também vale para o Oriente Médio. Demonizar os mulás não nos leva adiante politicamente. Precisamos interagir com eles e chegar a um regulamento. Também acho muito interessante que políticos e jornalistas alemães sempre falem de um cessar-fogo o mais rápido possível entre Israel e Irã, de uma solução política para o conflito. E no que diz respeito à Rússia, eles são extremamente rigorosos. Eu vejo essa contradição claramente e precisamos resolvê-la. Você escreveu o prefácio do livro Que se dane a guerra, de Smedley Butler. O que políticos, jornalistas e militares de hoje podem aprender com a clareza dele? Sim, Smedley Butler, eu publiquei esse pequeno livro e também escrevi um prefácio, porque Smedley Butler me é muito simpático em termos de princípios. Ele não é alguém do movimento pacifista, mas sim foi um general ativo no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América. E ele recebeu 2 altas condecorações por bravura e no final da vida escreveu esse pequeno livro Que se dane a guerra. Então, a guerra é um registro. E eu traduzi isso para o alemão e escrevi um prefácio para que as pessoas entendam o que a guerra realmente significa em sua essência. E sempre teve e sempre terá o significado da guerra. Eu corrijo novamente para que fique claro o que a guerra sempre foi, é e será. Uma questão brutal e sangrenta, em que sempre acontece que aqueles que levam os outros à guerra não são aqueles que estão na linha de frente, na zona de lama, na zona de morte das guerras. O mesmo ocorre com nossos políticos. Muitas vezes pensei nas palavras de Smedley Butler quando via políticos por aqui com uma retórica de guerra forte, que nunca viram um quartel por dentro, que nunca seguraram uma arma nas mãos, que nunca experimentaram a guerra na própria pele. Smedley Butler lembrou que são os soldados comuns, que acabam pagando o preço da guerra, assim como Ernst Jünger, Erich Maria e Mark já descreveram. E os que lideram as guerras não são os mesmos que lutam nelas. E eu acho muito meritório o que ele fez, e isso também se encaixa no debate atual, de que não se deve tratar o tema da guerra de forma leviana, mas sim lidar com ele de maneira racional sempre que possível. E que, principalmente do ponto de vista alemão, se deve evitar a guerra. Isso também está, em última análise, na nossa Constituição. Esse é o mandamento de paz constitucional. Nossas Forças Armadas também têm uma missão de defesa.
A Alemanha ali não será defendida no Hindu Kush, nem no Mali, nem no Dnieper, e também não no Indo-Pacífico. A legitimidade das nossas forças armadas baseia-se na defesa do país no contexto da defesa nacional e coletiva da OTAN. E é para isso que precisamos voltar. E a OTAN, assim como a AIA, ela não deve se tornar um instrumento de transmissões para intervenções militares globais dos Estados Unidos, da América. Isso não pode acontecer. Essa não é a base do negócio. A tarefa será desenvolver isso de forma realista na perspectiva europeia. E isso também é importante para a Alemanha. E o livro de Smedley Butler é uma pequena contribuição para que a gente se lembre. São apenas 48 páginas. É uma leitura rápida, mas toca profundamente, mostrando o que a guerra realmente significa. Isso é algo que devemos ter em mente antes de entrar em uma guerra. Adoro a clareza das suas palavras. Colocaremos o link abaixo. Sabe, meu princípio de vida, Sr. Pfad, é sempre que o futuro será positivo, o futuro será promissor, mas só os paranoicos sobreviverão. Esse é mais ou menos o meu princípio, porque as respostas que nos são dadas por aí, as narrativas que acabam sendo apresentadas não fazem sentido nenhum, nem no começo, nem no fim. E por isso eu acho a clareza nas suas palavras realmente muito, muito exemplar. Tenho aqui mais duas perguntas da comunidade. O senhor é pai de 2 filhos. Como podemos imaginar o General Fad como pai? Preciso me corrigir. Fui mais dedicado. Tenho 3 filhos. Eu não sei. Você teria que perguntar aos meus filhos. Tenho um ótimo relacionamento com meus 3 filhos, 2 meninas e um menino, o que me traz muita felicidade. E isso também me fortaleceu durante todo esse debate sobre a Ucrânia, porque minha família sempre esteve ao meu lado, inclusive minha esposa. E sou muito grato por isso. Talvez se eu fosse solteiro seria mais difícil suportar tudo isso. E sim, eu me vejo realmente no papel de pai, sempre me vi assim, mesmo como general, mesmo como militar, mas eles sabem que o papai pode ser diferente, então nada disso. O que você aconselharia ao seu eu de 18 anos hoje neste mundo, nesta época? O mundo sempre foi louco, senhor Azawi. Então, sabe, se você acompanhar a história da OTAN, agora temos a cúpula da OTAN em Haia. Na história da OTAN, sempre estivemos à beira de guerras, começando com o bloqueio de Berlim, antes mesmo da fundação da aliança. E depois, principalmente, a Guerra da Coreia, que tinha o potencial de se tornar uma guerra mundial. Depois tivemos a revolta da Hungria em 56, que teve um nível de escalada muito alto, onde o então presidente americano Eisenhower, que foi general na Segunda Guerra Mundial, disse: "Por causa da Hungria, eu não vou começar uma terceira guerra mundial." Ele não forneceu armas, e tivemos a crise dos mísseis de Cuba em 62, quase levando a uma guerra mundial. Depois, a invasão do Pacto de Varsóvia na Tchecoslováquia com quase 500 mil homens. Ou seja, é uma escala muito maior do que o que os russos estão fazendo agora na Ucrânia. Mesmo assim, a OTAN não interveio e não disse: "Agora vamos libertar a Tchequia e a Eslováquia." Não, agiu-se com bom senso. Reforçaram o armamento, ficaram em alerta, mobilizaram tropas, mas tentaram resolver a situação politicamente. Então, nós sempre fomos, o mundo sempre foi um pouco louco. Isso é um pequeno consolo, de certa forma. Isso também não vai mudar. E aí, principalmente como político, é exigida muita sabedoria política. Ou seja, nada de retórica de guerra, mas sim lidar com as coisas de forma sensata. Isso é muito importante, principalmente do ponto de vista alemão, porque em caso de emergência, como descrevi no meu livro Emergência para a Alemanha, se tivermos uma guerra europeia, estaremos bem no meio dela. E isso não pode ser uma opção. E eu também preciso dizer, quando eu tinha 18 anos, prestei um juramento de servir bravamente ao meu país, de defendê-lo com coragem. Para mim, isso também é uma linha vermelha hoje, e eu não participo disso, quando políticos colocam em risco de forma leviana tudo o que construímos após 45 anos. E isso não está certo. E isso também me motiva a me engajar nessa questão. O senhor realmente acredita, Sr. Pfad, que na Alemanha poderia haver uma guerra de qualquer tipo nos próximos 15 anos, se essa espiral de escalada continuar? De fato, estamos próximos de um conflito bélico. E isso me preocupa quando ouço com que leviandade estamos lidando com isso, especialmente em relação à Ucrânia e ao fato de não estarmos preparados. O que me incomoda não é o apoio à Ucrânia com envio de armas, isso está correto.
O país foi atacado violando o direito internacional e ajudá-los está correto. Mas o que me incomoda é que, até hoje, não estamos dispostos, do ponto de vista europeu, a buscar uma solução, né, uma solução política. Que não estivemos e não estamos dispostos a pensar em um conceito estratégico sobre como acabar com essa guerra e o que fazer depois. Que estabelecemos objetivos irreais com a reconquista da Crimeia e do Donbás. Que adotamos uma retórica de querer levar a guerra profundamente para dentro da Rússia, destruir ministérios russos. Com o Taurus, provavelmente não nos importávamos com nada disso, e isso é inaceitável. Temos que abordar isso de outra forma. E se não fizermos isso, acabaremos em uma guerra. Mas fico um pouco aliviado, pode ser que muitos políticos alemães queiram a guerra ou aceitem essa possibilidade, mas eles não conseguem. Isso me deixa um pouco mais tranquilo. Então, uma guerra da Europa contra a Rússia não acontecerá sem os Estados Unidos. Isso não é eficaz, e nós nem conseguiríamos dar conta disso. E os americanos, a atual administração americana, não querem guerra. E isso me tranquiliza. Mas me preocupa a retórica aqui na Europa. Então, totalmente, inclusive na Comissão Europeia, né, o que ocorre por lá. Armamento é bom, força militar também. Que a gente modernize nossas forças armadas. Isso está tudo certo, mas isso não é tudo. A outra coisa, e essa segunda base que sempre tivemos na OTAN, diálogo, construção de confiança, desarmamento, medidas de fortalecimento da confiança, é com isso que precisamos começar agora. E esse foi, por exemplo, também um impulso desse manifesto que foi tão criticado. A gente deveria pensar bem no que está fazendo e no que está causando. General Pfad, eu poderia ouvi-lo por horas. Muito, muito obrigado pelos excelentes insights. Muito, muito obrigado por ser um construtor de pontes que deseja promover a paz. E eu acho que muitos políticos por aí deveriam levar suas palavras a sério. Acredito que assim teríamos uma Alemanha e um mundo muito mais pacíficos. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado, senhora Salvi. Legenda do ZDF 2020.